Prezados irmãos e prezadas irmãs, hoje começa um novo ano e nós vamos dar início a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E como já foi acertado com o pastor, nós vamos, a princípio, darmos um estudo sobre Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, da Bíblia, né? E nós vamos falar hoje sobre o capítulo 1. Então, a gente vai abordar versículo, mais ou menos versículo por versículo, para que possamos estudar esse primeiro livro da Bíblia, e aí nesse primeiro capítulo, tá? Então, nós vamos dar início, mas antes de começarmos esse estudo da Escola Bíblica, vamos estar orando a Deus, pedir a Deus, né, que nos dê sabedoria, discernimento, compreensão da palavra dele. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, glorificamos, te exaltamos e te agradecemos, Pai, pelo ano que se passou, pelo novo ano, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar neste ano, possa, Senhor, abençoar cada um que vai assistir essa aula, que o Senhor possa, Senhor, estar dando discernimento, sabedoria, orientação, compreensão, Pai. Pedimos que Teu Espírito Santo faça-nos compreender a Tua palavra, Pai. Porque a própria Tua palavra diz que erramos, Senhor, porque não temos o conhecimento da Tua palavra. E pecamos por causa disso, Pai. Por isso, Senhor, venha nos orientar, venha nos abençoar. Abençoe cada irmão, cada irmã, Senhor, que vai assistir, que eles possam, Senhor, sentir sede e fome da Tua palavra, que este ano, Senhor, nesse primeiro dia, Senhor, nós podemos, Senhor, procurarmos mais ler a Tua palavra, para que possamos crescer na graça e no conhecimento dela, Pai, para que sejamos fortalecidos, Senhor, na fé, na esperança, no amor, e que possamos ser edificados por ela, Pai. Por isso, Senhor, tenha misericórdia do Teu povo, perdoe as nossas faltas, nossas fraquezas, e nos abençoe neste momento, Pai. Venha me capacitar cada vez mais, Pai, para a honra e glória do Seu santo e poderoso nome. É que nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos dar início, né, que é o Gênesis, que é o livro, né, o princípio, né, é o livro da criação dos céus e da terra, né, é o princípio que criou Deus dos céus e a terra, né, como diz no primeiro versículo. E essa palavra, no princípio, é um período de antiguidade remota e desconhecida, escondido nas providências das eras eternas, e assim a frase é usada também em Provérbio 8, capítulo 8, versículo 22 e 23. Então, Deus, né, que fala ali que no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus é o nome do ser supremo, significando em hebraico forte, poderoso, que é o nosso Deus, né? Expressivo poder, onipotente, e por seu uso aqui na forma plural, é obscuramente ensinado na abertura da Bíblia, uma doutrina claramente revelada em outras partes dela, a saber, que embora Deus seja há uma pluralidade de pessoas na divindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que estava envolvido no trabalho criativo. Quer dizer, Jesus e o Espírito Santo ali também participaram na criação de todas as coisas, conforme Provérbio, capítulo 8, versículo 27, João 1, 3, 10, e Efésios 3, 9, e Hebreus 1, 2, e Jó 26, 13. Criou, não formado a partir de qualquer matéria pré-existente, mas feito do nada, né? Essa questão do criou, quando Deus criou, e depois fala que ele formou, né? É porque na mente de Deus é como nós, para fazermos alguma coisa, a gente tem que criar, é como o artesão. O artesão, para fazer o artesanato, para criar, antes de criar aquela forma, né, daquilo que ele quer fazer, construir, né,
ele imagina na sua mente, ou muitas vezes desenha no papel, para depois praticar essa questão. Então, ele criou, não formado a partir de qualquer matéria preexistente, mas feito do nada. O céu e a terra, quer dizer, o universo, né? Este primeiro verso é uma introdução geral ao volume inspirado, declarando a grande importante verdade que todas as coisas tiveram começo e que nada e toda a extensão da natureza existia desde a eternidade, originado pelo acaso ou habilidade de qualquer agente inferior, mas que todo o universo foi produzido pelo poder criativo de Deus, conforme lá Atos 17, 24 e Romanos 11, 36. Após esse prefácio, a narrativa é confirmada à Terra, e que dizia: a terra estava sem forma e vazia, já no capítulo 2, e as trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E a terra estava desordenada e vazia, ou em confusão e vazio, né? Como as palavras são traduzidas em Isaías 34, 11. Este globo é algum período não descrito, tendo sido convulsionado e destruído. Era um resíduo sombrio e ecoso, poeiras, talvez até que deste estado caótico, o tecido atual do mundo foi feito para surgir. O Espírito de Deus se movia, né, como diz ali na palavra, né? Então, o que acontece? E literalmente continuou a repousar sobre ele, como faz uma galinha ao chocar ovos, a ação imediata do Espírito, trabalhando sobre os elementos mortos e descortantes, combinou, organizou e amadureceu-os em um estado adaptado para ser o cenário de uma nova criação. O relato dessa nova criação começa propriamente no final deste segundo verso, e os detalhes do processo são descritos da maneira natural de que um espectador teria feito, né? E que viu as mudanças que ocorreram sucessivamente. A fase das águas. As águas foram criadas justamente com os céus e a terra, conforme está relatado em Gênesis 1, né? O princípio que Deus os céus e a terra. E aí vem o primeiro dia, né? Disse Deus: haja luz, e houve luz. Apenas com as suas palavras, né? Ele ordenou. E disse Deus, né? Observai aqui que a palavra falada é o único meio empregado ao longo dos 6 dias da criação. Compare com Salmos 33, versículos 6 e 9. Pela palavra, o Senhor foram feitos os céus, porque Ele falou e logo se fez. Ele mandou e logo apareceu. E somente através da revelação do Novo Testamento é que aprendemos a identificar a obra da criação com a atuação da palavra, o verbo, né, pessoal, conforme João 1,3. Todas as coisas foram feitas através dele, sem ele nada que foi feito se fez. Que compare com Colossenses 1,16, onde diz: porque nele foram criadas todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Em Hebreus também, 1,2 diz: por meio de quem seu Filho, ele também fez os mundos. Viu Deus que a luz era boa e separou de luz e as trevas. Separou Deus a luz e as trevas, né? Como diz na palavra. Refere-se à alternância ou sucessão de uma para a outra, produzindo pela rotação diária da Terra em torno do seu eixo. Aí no versículo 5, né? Diz: e chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã no primeiro dia. Quer dizer, no primeiro dia é um dia natural, como a menção de suas partes determina claramente, e Moisés calcula de acordo com o uso oriental do pôr do sol e ao pôr do sol, não dizendo dia e noite, como fazemos mais tarde e manhã. Já no segundo dia, no versículo 6,
E disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separa as águas das águas. Haja entre as águas, quer dizer, o trabalho do segundo dia é a criação do chamado firmamento, né, do céu. Os hebreus não tinham concepção de um espaço infinito. A abóbada do céu era para eles uma sólida estrutura arqueada que repousava sobre os pilares da terra, conforme Jó 26:11. No topo dessa cúpula estava o reservatório das águas acima do céu, que fornecia as chuvas e o orvalho. Por baixo da terra estava outro reservatório de água, que eram as fontes dos mares, lagos, rios e nascentes. Após a criação da luz, o próximo ato criador foi segundo a cosmogonia hebraica, a divisão do abismo aquático primitivo, por meio de uma sólida divisão, que aqui é denominada pela palavra firmamento. As águas estão acima e abaixo dela. No caso aí, águas acima e abaixo dele, né? Que seria o firmamento. O universo dos hebreus ilustra. Para a solidez do céu, segundo essa concepção, compare com Amós, lá o livro de Amós 9:6, que diz, ele eutifica as suas câmaras no céu e sua abóbada fundou a terra. A queda da chuva foi considerada um ato de Deus ao abrir as comportas do céu. Compare com Gênesis 7:11 ou 2 Reis 7, versículo 2 e 19, Salmos 78:23 e 148:4, que diz, as águas que estais sobre os céus. Já no versículo 7, se fez Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, e das águas que estavam sobre o firmamento, e foi assim. E separou as águas que estavam debaixo do firmamento, provavelmente os mares e rios. E já no 8º, versículo 8, e chamou Deus o firmamento céu, e foi tarde de manhã, o segundo dia. E chamou Deus o firmamento céus. Fica claro, portanto, que os hebreus queriam dizer com o céu. Não era nem nuvens e a névoa, nem um espaço vazio do céu. Era um arco sólido no qual, como veremos em Gênesis 1:14, as luminárias do céu poderiam ser fixadas. Já no terceiro dia, no versículo 9, disse Deus, junte-se as águas que estão debaixo dos céus em lugar e descubra a porção seca. E assim foi assim. Que diz, né, lá, junte-se as águas e descubra a porção seca. Essa palavra significa que a terra estava parcialmente, se não totalmente encoberta pelas águas. E o que explica melhor é a afirmação de Gênesis 1:2, de que estava desolada e vazia. Agora, pelo que age o divino, a terra é supernaturalmente elevada acima da face do abismo, e as águas fluem juntas para os mares ao redor. Quão grande era o tamanho dessa porção de terra não é mencionado. Uma suposição muito natural é que uma grande ilha foi repentinamente elevada no meio das profundezas. Esta era a terra do mundo antediluviano, nesta terra erguida por meio dos mares, e foi plantado o jardim do Éden, e aqui o homem foi introduzido pela primeira vez. Esta elevação milagrosa da terra e das águas que entendemos se a verdadeira concepção de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, que fala, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já se desde a antiguidade existiu os céus e a terra, que foi tirado da água e o meio da água subsiste. Já no versículo 10, chamou Deus a porção seca terra, e a reunião das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E chamou Deus a porção seca, como já falei, terra, né? E o nome terra foi dado à terra seca, como distinguida das águas ao redor, que era o chamado mares. E aqui tudo é simples e claro, e como Gênesis 1:6 a 8. Explica como Deus criou os céus.
e Gênesis 1:1. E assim Gênesis 1, 9 e 10 mostra como ele criou a terra. Já no versículo 11, né? E disse Deus, produz a terra ervas verdes, ervas que tê semente, árvores de fruto e que tê frutos, segundo a sua espécie, esse que sua semente esteja nela sobre a terra, e foi assim. Ao explicar toda essa narrativa como uma preparação sobrenatural do solo, clima e vegetação da região onde o primeiro homem apareceu, não procuramos as causas secundárias pelas qualquer um dos achas divino foi realizado. O poder divino pelo qual a erva verde, erva que tem semente, árvore de fruto, é uma região específica, foi trazida à existência sem dúvida suficiente para originar todas as formas de matérias de vida. Mas não temos boas razões para esperar nesta escritura uma resposta para as muitas perguntas misteriosas da biologia. Aqui descobrimos que Deus, o Deus pessoal, todo-poderoso, infinito em habilidade e sabedoria para originar todas as coisas, mas como ele trouxe a existência de inúmeras coisas que agora capturam a observação atrai a investigação dos homens. Nós não acreditamos que seja o propósito desse texto explicar. É certamente possível que ele tenha produzido milagrosamente a vegetação do Éden, como Jesus fazia água e vinho e multiplicou os pães e os peixes, mas não se segue que ele tenha produzido todas as outras vegetações da mesma maneira. Observamos aqui 3 classes, ou talvez 3 estágios, da vida vegetal, a erva verde, a erva que tem semente, a árvore do fruto. No primeiro, a semente não é levada em consideração. No segundo, é a principal consideração. No entanto, no terceiro, o fruto que envolve a semente se torna mais proeminente. Aí no versículo 2 diz, e produziu a terra erva verde, erva que está semente, segundo a sua natureza, e a árvore que está fruto, cuja semente está nele, segundo a sua espécie, e viu que Deus era bom. E viu que Deus era bom, quer dizer, essa declaração é frequentemente acrescentada para mostrar que todas as desordens, o mal e as qualidades prejudiciais que agora estão nas criaturas não devem ser atribuídas a Deus, que vê todas as coisas boas, mas o pecado do homem, que corrompeu sua natureza, o perverteu o seu uso. Quer dizer, Deus construiu tudo que é bom, mas em decorrência do pecado do homem, as coisas se corromperam. Então, hoje tem frutas ruins, tem coisas ruins pelo mundo, mas não foi assim desde a criação. O objetivo de Deus não foi esse, de as coisas ficarem ruins, mas que todas as coisas fossem boas. E já no capítulo 13, né, que diz que houve manhã e tarde e manhã no dia terceiro. Já no quarto dia, no versículo 14, diz que Deus acha luminária na expansão dos céus para separar o dia e a noite, e seja por sinais, e para as estações, e para dias e anos. Acha luminares na expansão do céu, quer dizer, o sol, a lua e as estrelas. Já no versículo 15, seja por luminária na expansão dos céus para iluminar sobre a terra, e foi. E a atmosfera sendo completamente purificada, o sol e a lua e a estrela foram pela primeira vez revelados em toda a sua glória, no céu, sem nuvens. Eles são descritos como no firmamento, que aparece à vista, embora saibamos que eles estão realmente em grande distância dele. E no versículo 16 diz, e fez Deus os 2 grandes luminares, a iluminar maior para que exerça domínio no dia, e iluminar menor para que exerça domínio na noite. Fez também as estrelas. Então, esses 2 grandes luminares, em consequência do dia, é considerado como começando o pôr-do-sol. A lua, que seria vista primeiro no horizonte, aparecia uma grande luz, comparada com as pequenas estrelas cintilantes.
enquanto seu brilho pálido, peníqueo, seria eclipsado com o esplendor deslumbrante do sol, quando seu grupo resplandece e levantasse pela manhã, e gradualmente atingisse seu brilho de glória meridiano e parecia a maior luz que governava o dia. Então as duas luzes podem ser ditas feitas no quarto dia. São criadas de fato porque é uma palavra diferente que é usada aqui, ditas feitas no quarto dia. São criadas de fato porque é uma palavra diferente que é usada aqui, mas constituída e designada para o importante e necessário ofício de servir como luminares para o mundo, e regulando por seus movimentos a sua influência e o progresso das divisões do tempo. E já no versículo 17, e fala sobre: e após Deus a expansão dos céus para iluminar sobre a terra. E pôs Deus, isso quer dizer que tendo feito os corpos celestes, como lá em Gênesis 1,16, Deus agora é tido pondo, isto é, colocando eles na expansão do céu. Eles estão localizados na estrutura firme, que ficava como cúpula ou teto convexo sobre a superfície da terra. Nenhuma menção aqui é adicionada dos movimentos dos corpos celestes. Tampouco é dada qualquer explicação nesta narrativa condensada, de modo como as luminárias colocadas no firmamento eram, apesar de tudo, aparentemente possuidoras de mistérios, poderes de movimento. A gente pode conferir lá em Jó 38, capítulo 38, versículo 32. Eles ocuparam certas posições e seguiram certos caminhos, designados por Deus. Como o mar, eles não foram capazes de ultrapassar os limites estabelecidos. Já no versículo 18, para exercer domínio no dia e na noite, para separar a luz das trevas, viu Deus que era bom. Quer dizer, esta declaração que Deus viu que era bom é frequentemente acrescentada para mostrar que todas as desordens, o mal e as qualidades prejudiciais que agora estão nas criaturas não devem ser atribuídas a Deus, que fez todas boas, mas o pecado do homem que corrompeu sua natureza perverteu seu uso. No versículo 19, foi tarde de manhã no dia 4º, E no quinto dia, já no versículo 20, disse Deus: produz as águas, répteis, almas viventes, aves que voem sobre a terra no firmamento dos céus. Aves que voam, ou melhor, criaturas que voem. A ordem foi incluir todas as criaturas com asas, por exemplo, morcegos, borboleta, besouro, inseto, assim como pássaro. E já no 21 fala que e criou Deus as grandes criaturas marinhas e toda coisa viva que anda arrastando, e que as águas produziram segundo a sua espécie, e toda ave de asa segundo a sua espécie, viu Deus que era bom. Quer dizer, essas grandes criaturas marinhas, provavelmente nós chamamos de baleias, como trazem algumas versões, cujo tamanho e força são provas surpreendentes do poder da glória do Criador. Já no versículo 22, Deus abençoou dizendo: frutificai e multiplicai, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E Deus os abençoou com a criação dos animais vivos da água e do ar, introduzindo a menção de um novo ato divino, ou de bênção, está ligado ao dom da vida, conforme Gênesis 1:21. E o mundo animal difere do mundo vegetal, no seu distinto princípio de vida. Os animais possuem instinto e energia, que devem ser exercitados, sobre quais Deus está a sua bênção, e colocou em condições favoráveis ao seu desenvolvimento e multiplicação. Já no versículo 24, que foi no 6º dia, disse Deus: produz a terra seres viventes segundo a sua espécie, animais e serpentes, e animais da terra segundo a sua espécie. E foi assim. Animais e serpentes, animais da terra, quer dizer, o gado, os répteis, as peixes da fera, os rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra. Já no versículo 25, e fez Deus animais da terra segundo a sua espécie, quer dizer, o gado segundo a sua espécie, todo animal que anda arrastando sobre a terra, segundo a sua espécie,
e viu que Deus que era bom. Nesta declaração, que Deus fala que era bom, frequentemente acrescentada para mostrar que todas as exortes e o mal e as qualidades prejudiciais que agora estão na criatura não deve ser atribuída a Deus, que fez todas as boas, mas o pecado do homem que corrompeu sua natureza e perverteu o seu uso. Então eu sempre lembro que Deus, quando falava que fez bom, na verdade era bom, mas com o pecado do homem, essas coisas, esses animais se tornaram selvagens, mais prejudicial para o homem e tudo mais. Mas o Deus fez tudo que era bom. E já no versículo 26 disse Deus: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine os peixes do mar, as aves dos céus, os animais e toda a terra, e todo animal que anda arrastando sobre a terra. A última etapa do progresso da criação é agora atingida, quando Deus diz: façamos o homem, palavra que mostra a importância peculiar da obra a ser feita, a formação de uma criatura que deveria ser representante de Deus, revestida de autoridade e governo como cabeça visível monarca do mundo. Quer dizer, quando Deus fala que a nossa imagem faça a nossa imagem conforme a nossa semelhança, esta foi uma distinção peculiar, cujo valor é que está ligado, que aparece na palavra 2 vezes mencionada, em que consistia essa imagem de Deus. Está perguntando, né? O que consistia essa imagem de Deus? Não na forma ereta ou característica do homem, nem no seu intelecto, pois o diabo e seus anjos são estes respeito muito superiores, não em sua imortalidade, pois eles não têm como Deus um passado nem uma eternidade futura de ser, mas na disposição morais de sua alma, comumente chamadas de justiça original, conforme Eclesiastes 7, 29. Como a nova criação é apenas uma restauração dessa imagem, a história de uma lança e a luz sobre a outra, e somos informados que é renovada segundo a imagem de Deus, em conhecimento, justiça e verdade e santidade, conforme Colossenses 3,10 e Éfeso 4,24. Já no 27, criou Deus o ser humano, que disse aqui, criou o homem à sua imagem de Deus. E a palavra é usada novamente no sentido coletivo, como é provado pelos pronomes os. Macho e fêmea, literalmente um homem e uma mulher, conforme Mateus 19, 4 e Marcos 10, 6. Naturalmente, uma distinção sexual está implícita na criação de todos os animais inferiores, mas no caso da humanidade, ela é expressamente mencionada por causa das relações superiores e a raça que deveria sustentar, e os propósitos morais, os quais a união dos sexos deveria ser superveniente. E no 28, Deus abençoou e disse: frutificai e multiplicai e enchei a terra, e subjugai e dominai os peixes do mar e as aves do céu, e todo animal que move sobre a terra. A raça humana em todas as nações tem sido a descendência do primeiro par, o meio a todas as variedades encontradas entre as pessoas, algumas negras, algumas morenas, outras brancas, e as que elas são todas de uma única espécie. As pesquisas de ciência, aliás, modernas levam uma conclusão totalmente de acordo com a história sagrada, e que elas são todas de uma única espécie e uma única família, conforme Atos 17, 26, que o poder da palavra de Deus, porque ele falou e logo se fez, ele mandou e logo apareceu, conforme Salmos 33, 9. Como são muitas as suas obras, tu fizeste todas as sabedoria da terra, está cheio de teus bens, conforme Salmo 104, 24. Admirado-nos essa sabedoria não apenas no progresso regular da criação, mas em sua perfeita adaptação ao fim. Deus é representado como fazendo uma pausa a cada estágio para olhar o seu trabalho.
Não admira que ele tenha contemplado isso com complacência. Cada coisa estava no seu lugar certo e todo o processo vegetal acontecendo na estação de cada animal e sua estrutura extinto, adequados ao seu modo de vida e o seu modo à estrutura do mundo. Ele viu que tudo que havia feito, respondendo ao plano de sua sabedoria eterna, havia concebido, eis que foi muito bom, conforme Gênesis 1:31. E disse Deus, no versículo 29, eis que foste toda a erva que dá semente, está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto, de árvore que semente foi será para comer. Neste verso, Deus está comida para a humanidade, consistindo das ervas que produzem semente e do fruto das árvores, em comparação a Gênesis 9:3. Vemos que o escritor creu que até depois do dilúvio, a humanidade subsistiu uma dieta puramente vegetal. Pode-se perguntar como este fosse o caso, o homem teria a oportunidade de exercer seu domínio sobre peixe, pássaro, animais, que ele não quisesse comê-lo, nem desejaria matá-lo. A verdade é que parece que, segundo a versão da tradição hebraica, a primeira geração da humanidade tinha a intenção de viver sem derramamento de sangue ou violência, em uma condição ideal, como predita por Isaías 11:6-9. Não ferirão, como diz lá, não ferirão nem destruirão todo o meu santo monte. A palavra do profeta é uma criança pequena os guiará, implicando um domínio sobre o mundo animal que não repousa sobre a força. Já no 30, versículo 30, que diz todo animal da terra e toda ave do céu, tudo que move sobre a terra, e que a vida toda erva verde lhe será para comer, e foi assim. Deus ordena que os animais selvagens, os pássaros, toda criatura viva se alimente de folhas. A palavra toda erva verde seria mais literalmente todo verde ou verdura das ervas. Assim é feita uma distinção entre o alimento ordenado para a humanidade e o alimento ordenado para os animais. O homem deve se alimentar da erva que dá semente e o fruto das árvores, conforme Gênesis 1:29, e os animais da erva e das folhas. Eis que era muito bom, isso já no 6º dia, concluindo a obra de 6 dias da criação, Deus contempla o universo, tanto os seus detalhes quanto a sua totalidade. Aquilo que ele via ser bom, de cada dia separado, era apenas um fragmento daquilo que ele vê como muito bom, no 6º dia. E o vasto de todo ordenado, do qual as partes separadas são combinadas, a aprovação divina do universo material constitui um traço mais instrutivo da cosmogonia hebraica. Segundo ela, a matéria não há algo hostil a Deus, independente dele ou inerente ao mal, mas feito por ele, ordenado por ele, pão em si mesmo e pão em sua relação com o propósito plano do Criador. O adjetivo bom não deve, portanto, limitar seu significado de adequado ou apropriado. Não há nada de mal no universo criado por Deus, e muito, sim, muito bom. Essa é a quem eu queria falar apenas uma introdução de Gênesis, que é o fundamento dos fundamentos, é pilar de toda a sabedoria, a saber que o primeiro ser é, e que está a existência de tudo que existe. Assim escreveu Moisés, Maimonides, um estudioso judeu do século XII depois de Cristo, sobre que o provérbio judeu de Moisés a Moisés não existiu nenhum como Moisés. Ele tinha em mente o capítulo da abertura da Bíblia, cujo objetivo era estabelecer este fundamento, declarar a existência do único Deus, a ensinar que o universo foi criado somente por ele, não por uma multidão e deidades, e de produto de uma vontade viva, pessoal, não o desenvolvimento necessário das forças inerentes à matéria, que não é vontade do acaso, mas o resultado harmonioso da sabedoria. O escritor e o Espírito Santo que os guiou tinham um objetivo em vista, de insistir nas duas verdades que subjazem todas as outras, a unidade de Deus e a derivação
de todas as coisas dele. Quer dizer, o Criador, né? Deus Pai, Teus Filhos, Deus Espírito Santo, eles criaram e criaram tudo bom, ou melhor, muito bom. Só que o homem veio para destruir através do pecado, mas a nossa esperança é uma novos céus e nova terra, a nova Jerusalém, no qual a gente vai morar com o Cordeiro, com Deus Pai, lá Teus Filhos, Teus Espírito Santo, por toda a eternidade, para todos aqueles que crê, têm fé no Criador, né? A fé em Deus, no seu Espírito Santo, em Jesus, e isso que faz nos trazer a vida eterna, e nós fomos morar no lugar que é muito bom, ou melhor dizendo, é ótimo. Tá? Isso que eu queria deixar, essa primeira lição do ano, né? Desejando a todos um feliz ano novo, um ano abençoado, com paz, alegria, saúde, e que nesse ano nós possamos fazer um propósito de lermos a cada dia a palavra de Deus. E não apenas lermos, mas meditarmos nela e crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Porque esse é o livro dos livros, é o que nos instrui, é que nos dá sabedoria, é que a gente vê qual é a boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus. Por isso, irmãos, fiquem na paz, uma ótima semana, um feliz ano novo para todos que assistem a essa escola dominical. E que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. É que eu peço e agradeço, né, a todos em nome de Jesus. E eu apenas queria terminar com uma oração pedindo a Deus a sua bênção para este ano e para todos nós. Senhor Pai, muito obrigado. Obrigado por essa lição, obrigado por mais um ano que inicia e que possamos, Senhor, ter essa vontade, Senhor, de estar sempre meditando na Tua Palavra, buscando a sabedoria, a compreensão da Tua Palavra, para que, Senhor, possamos ser fiéis a Ti, podemos nos santificarmos, sermos santificados pela Tua Palavra e assim não pecarmos contra Ti. Porque muitas vezes pecamos contra Ti porque não conhecemos a Palavra, erramos porque não procuramos meditar na Tua Palavra. Mas que Tu abençoe a cada vida, Senhor, e nos orienta. É que eu Te peço e Te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, fiquem na paz e até a próxima aula.